Bom dia, um feliz dia. Hoje, sexta-feira, dia 29. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Espero que você tenha conseguido estudar. Essa semana nós estudamos aí sobre vivendo a lei, né? Bom, a escritora Ellen White, né, ela diz lá no Grande Conflito que o precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. O caminho para o céu é consagrado por suas pegadas. Cada espinho que fere os nossos pés feriu também o dele. A cruz que somos chamados a carregar, ele também levou antes de nós. Senhor, o Senhor permite que venham conflitos, a fim de prepararem nosso coração para a paz. O tempo de angústia, como nunca houve, será uma prova terrível para o povo de Deus, mas será também uma oportunidade de todo verdadeiro crente olhar para cima e ver pela fé o arco da promessa ao seu redor. Nós sabemos que vamos ter aí um tempo de angústia como nunca houve, né? Isso vai ser uma prova de fé, de olharmos e sabermos que Deus prometeu, né, que aqueles verdadeiros adoradores, né, aqueles que guardam os mandamentos, seus estatutos, seus juízos e a fé e o testemunho de Jesus, esses serão preservados e salvos para a honra e glória de Deus. Não é isso? Vivemos aí realmente num território do inimigo, não é isso? E não é de admirar que podemos ser atingidos por suas armadilhas. Quem não conhece aí o sofrimento causado pelo pecado? Infelizmente, essa é uma parte inevitável da vida. No entanto, Deus nos dá poder para lidar com essa realidade. Que você busque, né, esse poder em Deus, para que você possa realmente ter esse poder para lidar com essa realidade, que é a realidade do pecado, porque vivemos num mundo de pecado, não é isso? Existe uma citação aqui que fala sobre a percepção aí do amor de Deus, né? Muitas pessoas têm debatido aí o fato de que o Senhor expulsou nações pagãs de suas terras, e às vezes até mesmo as exterminou. É inquietante. Então, ao percebemos lá que quando, né, o povo de Deus, libertado lá da escravidão do Egito, partiu para a terra da promessa, terra de Canaã, e ali tinha um povo pagão, os cananeus. Deus deu 400 anos para ele se arrepender. Deus está te dando tempo também para você se arrepender. Mas, infelizmente, nós sabemos da história que o povo, infelizmente, continuou fazendo todas as práticas que não deveriam fazer. E ali, Deus, né, fez com que aquele povo saísse daquela terra, né? Muitos foram exterminados por causa da desobediência de cada um deles, não é isso? Então, quando nós vemos essas histórias, relatos, a percepção de que o amor de Deus também deve executar a justiça nos ajuda a confiar que esses acontecimentos revelaram não apenas a justiça de Deus, mas também o seu amor. Bom, Deus não vai obrigar ninguém a ficar no lugar que ele não quer. Deus deu oportunidades, como está dando para mim e para você, para que nós possamos se arrepender e aceitar a sua graça. Não queremos fazer isso. Continuamos rebeldes, à margem da sua lei. Não queremos seguir os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, né? E simplesmente não queremos fazer isso. Estamos rebeldes, assim como aquele povo era. Então, haverá um momento que Deus haverá justiça, né? Ele aplicará a sua justiça. E ele vai ser um Deus de amor. Por quê? Porque aquelas pessoas não querem estar no céu, não querem ser salvas. E ele não vai obrigar a pessoa a fazer isso, né? A pessoa tem que ir por livre e espontânea vontade. Por isso que nós temos o livre-arbítrio, né? Já que a pessoa não quer, para ele vai ser melhor o quê? A morte eterna. Porque ele não quer viver eternamente, porque ele não quer viver na forma, né, como Deus idealizou para o seu povo viver. Então ele vai ser o quê? Um Deus de amor. Vai preservar, né, a vontade daquela pessoa, de não querer estar ali no céu. É isso, né? Outro ponto importante também, que é falado lá em Paulo, ou melhor, que é falado lá por Jesus, sobre amar os outros, inclusive os inimigos, né? A gente estudou sobre isso.
e aqueles principalmente que te odeiam, ele fala lá em Mateus, uma citação lá em Mateus 5, verso 48, portanto sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, o que significa, então, não apenas ser perfeito, mas ser perfeito como o Pai que está no céu? Bom, a lição de quinta-feira ela traz exatamente isso, né? Nós devemos ter o quê? Um amor altruísta, que é a característica essencial de Deus. E também, a verdadeira perfeição é o quê? É amar, é perdoar e ser misericordioso. Então, se você ama, né, ao seu próximo como a si mesmo, não é isso? Se você perdoa e se você é misericordioso, então você está refletindo aí o caráter de Deus. Então você está sendo perfeito, né? Assim como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Um outro ponto que ele fala, que é bastante mencionado e discutido aí, o que significa a declaração de Paulo lá em Romanos 6,14, quando ele afirma que não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De que modo podemos usar mal a lei de Deus, né? Então aqui não significa dizer, a palavra de Deus está dizendo, que a lei foi abolida. Não. Não estar, né, debaixo da lei é não estar sob a condenação da lei, porque Cristo pagou a nossa dívida. Agora, não podemos, uma vez que Cristo pagou a nossa dívida, que nós vamos dar aí as rédeas, né, para as obras da carne. Porque viver segundo a carne não agrada a Deus. Devemos viver segundo o Espírito, né, como fala em Romanos 8, verso 7. Então não significa que a lei foi abolida, não. Simplesmente, ele está dizendo aqui que não estar debaixo da lei é não estar sob a condenação da lei, porque Cristo já pagou o preço por mim e por você. Ele deu sua vida para que você tivesse vida, né? Para que você tivesse vida eterna e salvação em Cristo Jesus. Agora, a decisão de aceitar isso ou não é sua, não é isso? E uma outra situação, ele fala aqui, qual é a diferença entre a justiça e a vingança, né? Bom, a justiça você viu aí durante a semana que Deus deu a lei maior, que são os 10 mandamentos, e depois ele foi destacando, né, dando várias leis para que os juízes pudessem julgar a causa de cada um de forma justa e correta. Não é isso? E não fazer a vingança é justamente você não tomar o ato em suas próprias mãos, né, e fazer a vingança, né? Ou seja, você tem que deixar debaixo da lei, da justiça, para que ele possa julgar a causa e ele possa dar o veredito, né, de ser o veredito correto, justo, né? Sabemos que nós vivemos num mundo de injustiça e que muitas vezes, né, o certo, o que deveria ser certo é errado, e o errado, muitas vezes, é o certo. Nós vivemos num mundo, infelizmente, de pecado, muitas vezes, né, a injustiça opera. Mas, em virtude disso, não devemos ser vingativos, né? Tomar e fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Nós vimos no decorrer da lição dessa semana que nós não devemos fazer isso. Deus condena isso, não é isso? Porque a vingança pertence justamente a Ele. Ele que vai julgar, a vingança é dele. Não é isso? Bom, que você possa ter entendido, né, a lição de toda essa semana, né, alguns pontos que nós relatamos hoje, e que Deus te abençoe, te dê sabedoria, te dê inteligência, né, que você seja uma pessoa que ame, seja uma pessoa misericordiosa, seja uma pessoa bondosa, não é isso? E que possa refletir aí, possa ser uma pessoa misericordiosa, que possa refletir aí o caráter de Deus, aonde quer que você passe, você possa ser luz para que outras pessoas vejam luz em você. Que Deus te abençoe e te dê aí uma sexta-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.